Contextualizando, eu cheguei para dar primeiro dia de aula empolgados e mudou. A minha disciplina que eu dava antes não era storytelling exatamente, era mais voltado para o marketing de conteúdo. E aí, eu cheguei, o primeiro aluno que abriu a câmera e tal, naquela época todos com a câmera aberta, depois todos com a fechada, mas agora, naquela época todos abertos. E ele falou assim, por acaso o storytelling não saiu de moda? E para mim foi um baque, assim, começou já com aquela pergunta. E aí eu refleti um pouco, falei, não, contar histórias é o hábito mais antigo da humanidade. O que muda são os meios. Mas eu não consigo imaginar uma maneira que storytelling ou a contação de histórias vai sair de moda. Porque é a maneira que a gente cria conexão. E o nosso principal portal é a nossa linguagem. Independente de qual seja a linguagem, né? Então, é a questão de adaptação para os meios, para o momento, para o lugar onde a gente está hoje. Mas eu não vejo como algo que começou historicamente lá atrás, ao redor do fogo, pintando nas paredes, vai sair de moda porque é a nossa essência. É como a gente quer conexão. É viver em comunidade, né? E viver comunidade e se comunicar, né? Convivência. Não, e eu acho que o próprio podcast, ele afirma muito isso de criar conexão, porque é uma relação se constrói aqui totalmente diferente do que se eu te conhecesse só pela consultoria. Porque a gente conta a história, então tu vai saber a minha, eu vou saber mais da tua, e isso realmente gera uma conexão muito única, assim, e isso é com todos os convidados. Então, realmente, eu acho que o storytelling nunca vai sair. Contar histórias e ouvir histórias, eu acho que é disso que a gente vive, assim, sabe? É o que nos mantém. Porque, assim, várias vezes, que nem por exemplo agora, nós temos um congresso daqui a 48 horas. Se não fosse muito importante o podcast, e o podcast para nós ele é um meio, né? É um meio de conhecer gente, é um meio de realmente conhecer pessoas. E se tornou muito forte isso para nós, né? Assim, e não tinha esse objetivo. O objetivo principal era passar conhecimento. Tipo assim, para as pessoas que estavam em meio à pandemia, né, muita gente do setor de eventos não estava fazendo nada. Disse, cara, vamos ouvir alguém, porque daqui a pouco... sempre o mesmo exemplo. É o livro de 600 páginas que ficou um parágrafo, é o podcast de 5 horas que ficou uma fala, mas é isso. Então, assim, a gente mantém essa cultura de continuar gravando, continuar falando com pessoas, continuar trazendo mais conhecimento para nós e para quem nos assiste. E várias vezes a gente se questiona, porque a gente sabe que o brasileiro não tem paciência nem para ler e muito menos para ver um podcast de 5 horas. Mas tem episódios aqui que se long. Mas quem sabe a gente edita. Não. Porque a gente não tá atrás... vocês querem ser o flow? Óbvio que queremos, né? Sempre. Óbvio, mas não através do se adaptar para chegar lá. Não, se um dia chegarmos, que legal, mas a gente não tem essa não é ambição a palavra, mas é essa determinação de chegar lá através de não, então agora é vídeo de 20 minutos, não faz de 20 minutos. Tá, mas é que nem ontem eu fui numa série de palestras. Pessoas muito foda. Aí em palestra de 20 minutos. Tu vê os caras afobados. O cara veio da África. Aí botaram o cara no palco pra falar 20 minutos. Coitado do cara. Coitado. Sabe? O cara tinha um monte de história pra contar, um monte de negócio. E, cara, 20 minutos... a gente mal consegue fazer as brincadeiras. É verdade. Mal consegue descontrair. Não tem espaço pra... Não tem brecha. Não consegue se apresentar, né? Você imagina apresentar um conteúdo e tal, porque a primeira coisa é fazer uma prova social, né? Vou dizer tudo que eu sei pra daí falar sobre o assunto. Cara, só pra me apresentar eu já me perdi, já era, já acabou. Segue em frente.